Olá, boa noite a todos. É com muito prazer que estamos aqui em mais uma noite de reflexões da nossa doutrina espírita, do nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos e da sua proposta renovadora para cada um de nós. Nós escolhemos o tema de hoje do livro Desperte, Seja Feliz, mas a gente pegou vários outros livros também, como o Livro dos Espíritos, Refletindo a Alma, Amor Imbatível Amor, O Homem Integral, Vida, Desafios e Soluções, alguns trechos também do Evangelho de Marcos e um pedaço também de uma carta do Paulo aos Romanos. A primeira coisa que a gente pergunta, né, desperte, seja feliz, como assim? E a gente vai procurar no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, onde Kardec pergunta, o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E os Espíritos vão nos dizer, não, pois a vida foi lhe dada como uma prova ou uma expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se possa ser na Terra. Isso é muito importante para nós, para a gente parar para pensar. Ora, se nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o aprendizado que nos cabe é colocar todo o nosso conhecimento, toda a nossa bondade, toda a nossa caridade, todo o nosso amor, segundo a doutrina espírita, a serviço de Deus na Terra e em qualquer lugar que nós estejamos no planeta, ou nas esferas espirituais e adjacências. Então, como é que a gente vai poder fazer essa felicidade, esse despertar e ser feliz, né? Se eles mesmos falam. Mas é muito interessante nessa pergunta que ele fala que depende de nós abrandarmos os males, porquanto a gente pode ser feliz sim na Terra, mas não a felicidade completa, inteira, como a gente imagina. Daí o Kardec vai continuar, na 921. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Então, há um limite aí que nós vamos ter na Terra. Mas ele fala aqui conosco que nós somos os nossos próprios artífices, a nossa infelicidade depende de cada um de nós. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. Nós somos responsáveis pelos males que praticamos. Nós somos responsáveis pela nossa existência espiritual. Daí o Kardec vai fazer um comentário, que é como se a gente estivesse fazendo uma viagem, e cada vez que a nossa bagagem estivesse melhor, ela vai sendo conduzida, os seus preparativos ali, conduzido para aquela viagem, para que ela seja cada vez mais confortável. Na 922, ele fala assim para os espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta dos espíritos, que nós vamos trabalhar um pouco logo em seguida também, para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Daí a importância da gente entender um pouco. Se na vida material a posse do necessário me traz um certo equilíbrio, porque ele diz aqui que é uma medida comum,
né? Também para a vida moral, a nossa consciência pura e a nossa fé no futuro, acreditar que esse futuro é exatamente aquela crença que eu tenho dentro de que, do momento em que eu sou um espírito, eu estarei fadado à perfeição, né, relativa, é claro, mas como é que seria isso, então, nas práticas? Daí a gente vai para o capítulo O Homem Jesus, do livro Desperte, Seja Feliz, da Joana de Anjos, um livro maravilhoso que eu acho que todos nós deveríamos ler, também como cabeceira de cama, como a gente sempre fala, né? Eu tenho esse livro como cabeceira de cama, vários livros são importantes como cabeceira de cama. Então, a gente vai trocando, mas as mensagens dos espíritos vão sendo sempre parecidas, sempre a mesma, no sentido de nos incentivar a estarmos cada vez mais próximos dessa felicidade, dessa completude que nós estamos procurando na atual existência. Daí a Joana de Anjos vai dizer o seguinte, que no nosso processo de evolução, cada espírito desenvolve etapa a etapa um tipo de aprimoramento. Ora, então, eu venho aprimorar a minha inteligência, noutra vida eu venho aprimorar o sentimento, noutra vida eu posso aprimorar a aptidão artística, e nesse meio termo eu vou buscando a perfeição, que sintetiza todos os bens que nós vamos adquirir, inclusive os intelectos morais, né? Mas aí ela também nos faz um alerta. Só que a gente se aflige não poucas vezes porque a gente se depara com as dificuldades que vão nos impedindo um pouco o avanço. Daí a gente estaciona, desanima e rebela-se. E esse estacionar, desanimar e rebelar-se perde um pouco do que ele fala lá na 922, que é a consciência da fé do futuro, a consciência pura, onde eu busco avançar e os empecilhos vão aparecer. O comentário lá de Kardec, quando eu me preparo para uma viagem, eu me preparo verificando todos os itens necessários para que ela seja bem-sucedida. Mas intercalços da viagem pode acontecer, né? Se a gente for de carro, o pneu pode furar, ou dar um defeitozinho numa peça ou em outra. Daí a gente parar a viagem, procurar um mecânico, procurar um borracheiro. A gente pegar os acessórios, aprimorando a nossa inteligência, ou a solução de problemas, né? Mas com um sentimento de que aquilo ali é só uma dificuldade que vai me fazer estacionar por um momentinho, mas que eu vou dar seguimento logo adiante. Mas a gente estaciona, desanima e a gente ainda fica com raiva. Por que comigo? Né? Por que nada dá certo? A Joana de Anjos fala, né, desses atavismos que nós temos, que é necessário para que a gente possa estabelecer conexão com quem nós realmente somos. Daí é importante verificar aqui no livro Refletindo a Alma, ela vai colocar para nós algumas etapas que nos auxiliam nesse despertar, neste ser feliz, que é o aprender a conhecer-se, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. É lógico que é um roteirozinho, mas que não faz parte do todo, mas é um roteiro seguro, porque a gente sabe que Joana de Ângeles trabalha muito esse processo de autoconhecimento, esse despertar de si mesmo, que ela sempre traz para cada um de nós de uma forma muito boa. Então, nesse processo, diz ela, de aprender a conhecer-se, aí nós vamos lá na pergunta 919, né? Qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de melhorar-se e resistir ao arrastamento do mal? Eles vão dizer que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É uma frase que está, né, gravada no Templo de Delfos, onde Sócrates fazia ali
muitos trabalhos e conversava com seus discípulos, fazia muitos questionamentos e reflexões filosóficas. Então, ela vai dizer que o autoconhecimento é o grande desafio contemporâneo de todos os seres, porque a gente adentra na vida na vida física e a gente simplesmente apaga todas as nossas impressões de alma, de espírito que somos. A gente para de identificar as necessidades espirituais para a gente viver as necessidades materiais. E aí, dessa forma, a gente não continua trabalhando esse processo de aprimoramento espiritual. E aí ela vai dizer que vão continuar, enquanto a gente esquecer-se da alma, enquanto a gente esquecer que a nossa vida verdadeira é o todo, é o espiritual, mas também o material, e olhar para esse conhecer-se a si mesmo, nós estaremos tendo motivos de conflitos e neuroses. Por isso que é importante a gente saber que nós, nesse nosso processo de autoconhecimento, nós não só apenas vamos identificar as nossas necessidades, né? Ela fala lá no homem integral, mas também a nossa realidade emocional, a nossa aspiração legítima e as reações diante do cotidiano da vida. E aí, olha bem, identificar as nossas necessidades. O que nós temos como necessidade primordial na vida? Se nós se nós temos um certo conforto monetário, se nós temos comida na mesa, se nós estamos com o material resolvido, não necessariamente com muito supérfluo, ou com supérfluo, ou sem supérfluo, mas se o material está resolvido, se a nossa vida é meio que confortável e a gente sente que algo mais falta, é essa necessidade aí de busca desse processo de autoconhecimento. O que é que está me faltando? O que é que, de fato, eu aspiro? Qual é realmente a necessidade que a minha alma tem? Porque íncito em cada um de nós está a lei divina. E se a gente sai dessa lei divina, ela com certeza nos leva ao desequilíbrio, nos leva à neurose. Daí as reações diante do cotidiano vão nos mostrar quem nós somos, vão mostrar quais são as necessidades que nós temos, porque conhecendo nós mesmos, nós passamos a perceber o que em nós pode ser mudado, o que em nós deve ser tirado para que algo melhor renasça no sentimento, na nossa posição diante da vida, nas ocorrências do cotidiano. Daí a gente lembra de Paulo, né? Quando ele se humilha ali diante dos seus irmãos, e ele vai dizer: irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer o bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, eu não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Por que isso acontece? Porque nós ainda estamos estagiando aí nas faixas da infância e da juventude espiritual. Então, muitas das vezes, realizar o bem está ao nosso alcance, mas ainda o mal nos predomina. E daí, praticar o bem é algo que já fala mesmo, praticar o bem é algo que tem que ser dia a dia, acrescentando isso no nosso processo de conhecimento de nós mesmos. E ela continua dizendo que para senhorar-se de si mesmo, é preciso que nós tenhamos uma atitude introspectiva, que será uma ferramenta valiosa, porque quando a gente começa a avaliar os nossos conteúdos psíquicos e que se exteriorizam, a gente se torna responsável por modificar aquilo que encontramos em desarmonia. E isso é muito importante, porque quando eu identifico em mim raiva, ódio, ressentimento, maldade, indiferença, ingratidão,
eu passo a ser responsável por modificar aquela desarmonia dentro de mim. Então, começo a exercitar coisas que antes eu não fazia, né? Que nós antes não fazíamos, porque esse processo de introspecção é importante para isso. E aí ela vai dizer ali, como ela sempre fala em todos os livros dela, ela bate na tecla que meditar, né, esse processo aí de aprofundamento do ser, a oração e os hábitos saudáveis vão ter que passar a ser uma constante em nossa vida, cada dia praticando aí essa oração, conectando-nos com o alto, conectando-nos com Deus, conectando com o nosso pensamento saudável, porque existe, e a gente, né, tem um trabalho que a gente vai trazer mais tarde também, da prece de Ismalha, onde a Aniceto vai falar para o André Luiz que, às vezes, a nossa prece também é uma verdadeira obsessão em relação ao outro, e não algo que traz modificação, que traz lenitivo para aquela pessoa pelo qual a gente ora. Então, é um conjunto aí valioso essa introspecção para que a gente possa se conhecer melhor. E aí ela vai falar uma coisa que é muito importante, porque a gente pensa que a partir do momento que a gente vê que tem em nós uma coisa que precisa ser modificada, a gente tem que derrotar aquele defeito. Na realidade, a gente tem que integrá-lo de forma harmônica à nossa personalidade, porque nós somos seres dúbios mesmo, o bem e o mal habitam em nós, a raiva e o amor habitam em nós, o ressentimento e o amor habitam em nós. Então, tudo é por isso que Jesus identificava na nossa alma se a gente estava pronto para o processo de modificação ou não. E aí, dessa forma, é importante que a gente pare para pensar, né? Eu tenho que conscientizar-me daquela personalidade, daí eu vou perceber o meu processo de transformação equilibrando as forças. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu fui tomada de uma raiva, e aí, de repente, falei impropérios, falei tudo que eu queria, mas depois eu me senti mal. Então, o que acontece? Quando a gente integra de forma harmônica, a gente vai olhar para essa raiva, pode até conversar com a outra pessoa, olha, me senti com raiva quando você fez isso, assim, assim. Você poderia, de um outro momento, fazer de forma diferente comigo? Ou então, por que você agiu daquela forma? Porque, às vezes, a pessoa também não estava num bom momento. Então, a gente começa a integrar de uma forma harmônica, que existe em nós raiva, sim, mas que existe uma forma melhor de lidar com ela do que explodir e jogar, às vezes, coisas que a gente vai arrepender na medida em que a gente fala demais, né? O Haroldo, há pouco tempo, falou numa palestra dele que, à medida que nós vamos criando o hábito de ser impulsivo, vai ficando cada vez mais difícil a gente modular as nossas emoções. Por isso que é importante a gente perceber, né? Se a gente vai deixando, eu sou assim mesmo, impulsivo, falo mesmo, machuco o outro, e aí eu resolvo isso noutra vida. Não, a gente começa o treinamento aqui agora, porque nós já identificamos em nós aquele problema agora. E daí ela fala que dentro desse aprender a conhecer-se, né, vem o aprender a viver, essa avaliação do comportamento que nós fazemos, que exterioriza a nossa forma de ser, ele vai partir da entrada do nosso mundo íntimo, trazendo discernimento que produza em nós uma conduta saudável de vida. A gente começa a viver retamente, a gente passa a ter como meta a mudança das atitudes que nós estamos tendo, trazendo para cada um de nós o aproveitamento daquela retidão. E aí a gente vai conseguir numa existência só, depende muito do quanto a gente vai batalhar para isso, mas depende da nossa boa vontade, porque
Viver bem vai além de acumular recursos, e a gente sempre pende para esse lado material, né? De acumular comodidades, de gozar a vida, de gozar sensações. E aí a gente lembra de Marcos, né? No capítulo 8, versículo 36, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Por isso é importante a gente pensar de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O que adianta eu ter poder se eu estou massacrando o meu semelhante? O que adianta eu ter dinheiro se eu não olho para aquele que pode, que precisa mais do que eu e eu posso abrir mão de determinado recurso? De que vale eu ter conhecimento, de eu saber todos os livros de cor, todas as respostas do livro dos Espíritos de cor, se quando um irmão meu comete um engano, erra, eu aponto, eu falo, eu machuco, eu falo, nossa, eu rebaixo a pessoa para exaltar a mim mesmo, que a Joana de Anjos fala isso. Toda vez que a gente aponta no outro defeitos, erros, é a nossa inveja falando ali, porque eu preciso diminuir o outro para eu me sentir exaltada. Nós vemos muito isso no comportamento, não só nosso, mas das pessoas em geral. Vamos falar mal daquela pessoa para que ela seja rebaixada, e aí parece que eu sou grande, e não é bem assim. Vai além, então, de ganhar este mundo e perder a alma. Então, é um processo de avaliação onde aprender a viver vai me selecionar no que a Joana de Ângeles fala aí, de individuar-se do outro, em que eu vou perceber que o meu olhar para a estrutura coletiva, para a minha família, para os meus amigos, para a sociedade, para as pessoas que eu trabalho, vão fazer com que eu me identifique de forma diferente. Eu sou eu, o outro é o outro. E aí, dessa forma, aprender a viver passa para o aprender a aceitar-se como é. Eu sou desta forma, sem que eu tenha que imitar pessoas, situações, né? Ídolos da massa que nos vão levar a lugar nenhum, que vão ter uma lâmpada de. Vai ter um holofote momentâneo e depois vai se apagar na multidão. Nós não precisamos dessas glórias momentâneas, nós precisamos, e é isso a gente vai ler no Vida, Desafios e Soluções, aprender a aceitar-se como é, separar-se assim, a minha cultura familiar é essa, mas eu sou dessa forma e eu vou agir de forma com que cada vez eu esteja mais integrado com esse ser verticalizado que eu tenho, que é a minha conexão com o divino dentro de mim, né? E aí a Joana de Anjos vai falar que dentro do processo de aprender a viver, nós precisamos ter cuidado com 3 inimigos ferrenhos, que a gente também vê muito. A depressão, o ressentimento e a exaltação. E dentro da depressão, ela vai dizer imediatamente usar a vacina da coragem da prece, né? Fazer o trabalho de amor, acolher pessoas que estão em necessidade maiores do que a nossa, ouvir a dor do outro, poder acolher o outro nas suas necessidades, é uma vacina da coragem, mas ela vai falar coragem pela prece, porque quando a gente ora, a gente se conecta com Deus. E aí é importante a gente pensar, né? A gente imaginar do nosso pensamento, a nossa sintonia, porque a nossa prece vai ter que ser algo que vem de dentro, que faz um processo com que a espiritualidade pare e nos ouça, porque senão ela será elaborada de uma forma infrutífera. E aí vai falar também do ressentimento. É o raciocínio lúcido mediante o amor que nada espera. Por que a gente se ressente das pessoas? Porque a gente espera sempre em troca. A gente faz pelo outro e acha que ele vai ter que retribuir. Só que o outro tem problemas como nós, tem defeitos como nós, porque senão ele não estava na Terra. Nós estaríamos adiantados em processos evolutivos em outros planetas
e aí a gente não estaria na Terra. Daí a gente pede, procura pelo outro, a gente faz esperando algo em troca. E aí o amor verdadeiro nada espera. Se eu nada espero, eu não me ressinto de acontecimento nenhum, porque eu não estava com expectativa em cima de nada, né? Isso é importante. E a exaltação, né? A gente entra naquela aflição e a gente quer falar e a gente quer botar o outro, achar que a gente tem razão, a gente quer impor que o outro pense que nós somos os únicos donos da verdade. Daí ela fala, o refrigério da meditação que recompõe a energia. Está no livro Desperte, Seja Feliz. Né? O refrigério, o que, que é? Baixar a bola, respirar, parar um pouco, conectar-se consigo mesmo, entrar naquele processo de introspecção que vai recompor as nossas energias. Quando a gente sobe uma escada ou sobe uma rua muito rapidamente, como é que a gente chega lá em cima? Esbaforido, não é assim? E aí a gente para e começa a respirar, o que, que o nosso corpo vai fazendo? Um processo de refrigeração, um processo de recomposição da nossa energia, equilibrando. Daí ela fala que aprender a viver é um adestramento, né? Porque nos impõe a convivência social, a aprender que o comportamento do outro não tem que ser igual ao nosso, não necessariamente tem que ser idêntico ao nosso, e o outro não precisa compartilhar da nossa ideia e nem a gente da dele. Basta que a gente simplesmente conviva socialmente, entendendo que cada um de nós está num patamar. Aí ela vai dizer, isso nos leva num patamar mais profundo, que é o aprender a ser. E dentro do aprender a ser, a gente decide que os valores intrínsecos da alma parte para nós para o grande desafio, que é o ser, né? Como é que eu vou ser? E aí ela fala que dentro desse ser, dentro de buscar esse aprender a ser, muitas vezes a gente vai conviver com a nossa própria solidão, porque muitas vezes as pessoas vão se afastar, vão achar que a gente precisa ser da forma que eles são, porque a gente fica naquele efeito manada, a gente quer andar em bando, e às vezes a gente já não comunga mais com as ideias de poder, de excesso de comando, de excesso de raiva, de excesso de massacre sobre o outro, de excesso de não compaixão. A gente vai se desvencilhando de determinados grupos porque a gente não vai se identificando mais com aquelas ideias. Então, propõe um pouco de solidão a cada um de nós. E essa solidão ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual e todos nós passamos por ela. E aí ela fala que a gente deve se educar para conviver conosco mesmo. Viver um pouco essa solidão, trabalhar essa ansiedade em nós, administrando com proveito próprio, para poder repartir e compartilhar as nossas emoções. Então, a gente começa a se conectar. Às vezes me vem a ansiedade, sim. Às vezes a depressão aparece. Às vezes eu me sinto muito sozinho, mas isso faz parte do meu processo de crescimento, onde eu parto para a ação para sair dessa solidão que traz ansiedade, que traz depressão, que traz o meu medo de estar sozinho, porque estar sozinho faz parte desse processo. Aí ela fala que a metodologia da convivência humana deve estruturar-se na consciência de ser antes de ter, de ser em vez de poder, de ser embora sem a preocupação de parecer, está no amor imbatível amor. Olha que metodologia! Eu passo a ter a consciência de que ser é melhor do que ter, porque o ser me leva para o caminho onde eu preciso me estruturar e aonde eu vou passar a me identificar com aquilo que eu tenho de essência divina dentro de mim, que é a minha meta precípua. E ter
perde a relação, o poder, aí eu estou no comando, aí eu sou presidente, eu vou mandar todo mundo me obedecer, né? Como a gente vê aí as redes sociais, entre contra o presidente, a favor do presidente, contra a vacina, a favor de vacina, quando, na realidade, nós precisamos preocupar com o ser. Eu sou quem sou, e quando eu estou em conexão com Deus, e a inspiração vem para mim. O que é melhor eu fazer? O que é melhor eu decidir? Qual melhor o rumo a tomar? E parar de ficar me preocupando com coisas que às vezes vão me levar a lugar nenhum e às vezes vão me comprometer muito mais, porque vão trazer para nós inimizades desnecessárias, vão trazer para nós situações sombrias, que vão trazer mal-estar, que vão gerar doenças, que vão gerar solidão também, e aí a solidão mais doentia, não aquela solidão do processo de conhecimento consigo mesmo. E aí, dentro disso, aprender que ter e poder fazem parte transitório da nossa existência, que vêm e vão. Hora eu tenho um carro, hora eu tenho outro, hora eu tenho casa, hora eu tenho que alugar um imóvel. Cada hora a minha vida vai fazendo um movimento, e aí eu paro de preocupar com parecer, que isso também é outra coisa que faz muito sentido na nossa vida. A gente fica o tempo inteiro tentando parecer por outro, ser coisas que nós não somos, ter coisas que nós não temos, poder que nós não temos, porque tudo é transitório. E aí eu mostro para o outro o que eu sou, né? Eu sou dessa forma, desse jeito, eu estou em processo de transformação, de engrandecimento espiritual. Então, eu paro de trabalhar a obrigação de querer que o outro seja da forma que eu quero que ele seja. Porquanto ela vai dizer, no Refletindo a Alma, a Joana de Ângela, ela vai dizer que o amor e o poder são sombra um do outro. Então, quando eu uso o meu poder para ser demais para o outro, para pesar demais a vida do outro, para fazer o mal para o outro, para dominar ou impor as minhas vontades, eu estou contra o caminho que é o amor, que é a nossa caridade com o próximo. Entender o movimento que cada um de nós tem e entender que cada um de nós tem um momento. Daí não precisar entrar naquela situação de sombra, né? Só eu estou certo, só eu comando tudo, só eu sou verdadeiro. Não. Cada um de nós tem a sua estrutura, cada um de nós faz parte da sua verdade. Daí ela vai dizer que nesse processo de aprender a ser, aprender a amar faz um sentido profundo dentro de nós. E aí, essa estruturação de aprender a amar, ela vai dizer no Garimpo do Amor que aprender a amar também se aprende. Então, amar o outro, conviver com o outro, aprender que a necessidade, que a experiência de sentimento com o outro faculta a compreensão dos objetivos essenciais da vida humana. Então, eu vou entender que o outro está no seu patamar evolutivo e eu estou no meu. E aí eu vou aprender a amar incondicionalmente, porque eu vou amar a pessoa que ainda está cometendo erros na drogadição, no alcoolismo, no assassinato, nas mortes, em qualquer situação infeliz que aquele espírito amigo está, é o processo do momento dele. Mas eu vou aprender que profundamente dentro dele mora aquele ser que ele vai se identificar um dia e que ele vai buscar no caminho, porque todos os males que ele está causando, todos os males que ele está trazendo para nós e para os outros, ainda é o desvio do caminho que ele se encontra. Daí eu queria fechar com ainda o capítulo O Homem Jesus, do Desperte e Seja Feliz, em que a Joana de Ângelos vai dizer para nós que a nossa jornada é atraente. A conquista das vitórias dá-se diante do investimento dos nossos melhores esforços,
do interesse, do empenho em conseguir com que a gente desperte e seja feliz. E que toda aquisição que nós temos na nossa vida é um afanoso trabalho. Não há facilidades, mas há ajuda e apoio espiritual o tempo inteiro, quando a nossa intenção é verdadeiramente pura. Daí a plenitude, por isso mesmo, é o patamar superior para que a conquista, para ser conquistada, e depende das realizações felizes das nossas faixas anteriores. Então, hoje, aqui, agora, eu posso estar rumo à plenitude, conquistando realizações felizes, pequenas realizações, mas que sejam diárias, para que elas sejam para as faixas posteriores, conquistas concretas, onde não mais eu precisarei estagiar em situações de esforço, que às vezes a gente pensa que é forte, hercúleo, mas que seja a plenitude que nós vamos alcançar, patamar a patamar, quando nós começamos lá no início. E que Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, possa nos auxiliar, nos amparar e nos dar forças, porque a nossa vida é feita de desafios, mas a jornada é atraente e depende de cada um de nós que sejamos felizes nesse aprendizado. Que vocês estejam em paz, que a paz more conosco e que nos ligue com o nosso divino. Que assim seja.